Os 3-2 do Flamengo sobre o Vasco marcaram a primeira vitória em clássico de Vitor Pereira no comando do time carioca. Ele que chegou ao Rio de Janeiro depois de uma passagem pelo Corinthians, onde, como ponto negativo, tinha justamente a falta de vitórias nos confrontos contra os tradicionais rivais do seu clube na temporada 2022. E essa vitória foi muito importante porque, além de levar um pouco de paz ao técnico e ao elenco, ela coloca o Flamengo em vantagem, mais próximo de chegar à final do Campeonato Carioca. E, curiosamente, o Corinthians, de onde ele veio, e cercado, repleto, né, de pessoas que hoje o detestam por conta da escolha, aquela celeuma toda, já está fora do Campeonato Paulista porque foi eliminado pelo Ituano, o pior desempenho de um clube entre os participantes do Campeonato Estadual de São Paulo. Vamos falar sobre isso e muito mais nesse vídeo que tem o patrocínio da Pro Electronic. No mês de março, usando o cupom MCP, as minhas iniciais, você tem 10% de desconto na compra de qualquer produto de sua escolha na loja virtual da Pro Electronic. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E tem desconto em cima de desconto se porventura você encontrar um produto em promoção. Cabos USB para celular, inclusive o cabo Lightning, homologado pela Apple para o seu iPhone. Está com preço super especial. Também tem cabo para Android, tá? Sensores de presença, fechadura digital, fechadura elétrica, antenas para televisão, para celular, conversor digital e os Smart Box como o Smart Pro 4K, que transforma a sua televisão convencional numa Smart TV e é homologado pela Anatel. É importante saber o seguinte: se você não tem uma Smart TV, e a sua, ou então a sua era uma Smart TV, deixou de ser porque é modelo antigo, não atualiza mais os aplicativos, você pode adquirir o Smart Pro 4K agora com um novo modelo Android 10, 16 GB de memória, 2 GB de memória RAM, 16 de memória flash, tá? E o mais importante, você estará adquirindo um produto de excelência homologado pela Anatel e com ótimo custo-benefício. Não corra riscos, é o recado da Pro Electronic, comprando um aparelho sem homologação, que você pode perder de repente aí o acesso. Aliás, a Anatel está querendo acabar com aquelas caixinhas lá do GatoNet e tal, isso está com os dias contados segundo a Anatel. Então, aproveite, compre o Smart Pro 4K, você tem 1 ano de garantia pelo fabricante, pode pagar parcelado no cartão de crédito, é a Pro Electronic oferecendo aí boas possibilidades para você fazer boas compras com o código MCP, as minhas iniciais, você tem desconto. Aproveite, links aqui embaixo, todos eles, na descrição desse vídeo. Mas olha que curioso, né? O Corinthians está fora do Campeonato Paulista e o Flamengo está a um empate da decisão contra a Volta Redonda do Fluminense, que se enfrentam no sábado. Flamengo e Vasco domingo, 6 da tarde, o horário mudou, era 4, mudou para 6. Ou seja, vai entrar em campo sabendo, se empatou com o Vasco, vai fazer a final. Contra quem? Fluminense ou Volta Redonda. No sábado já se saberá qual será o time classificado, o primeiro classificado. Mas hoje o Flamengo é o time, junto com o Volta Redonda, mais perto da final carioca. E em São Paulo, repito, o Corinthians não conseguiu sequer avançar para a semifinal do Campeonato Estadual. Isso deixa muito claro que as avaliações precoces, por até o Vitor Pereira não chegar à final e tudo mais, mas avaliações precoces, preocupações em resultados imediatos, elas são muito equivocadas. Tá? E é preciso também que o torcedor procure entender o perfil do profissional que está trabalhando no seu clube. O Vitor Pereira é um técnico europeu, é um português. Ele tem uma maneira diferente de ver futebol em relação aos técnicos daqui. E quem acompanha como eu o futebol internacional há muitos anos está cansado de ver técnicos europeus com esse perfil de mudanças constantes na formação do sistema de jogo. Muda para linha de 4, 3 zagueiros, linha de 5, trabalha com pontas, trabalha com lateral descendo como ala, um homem de referência na área, 2 atacantes, 3 homens na frente, 2 abertos e 1 dentro da área. Enfim, com um armador, sem um armador, com 3 meias que desarmam e jogam, ou então com 2 volantes, um cara mais à frente que faz a armação. Tem 1000 maneiras de montar uma equipe de futebol, e quando o elenco oferece um cardápio de opções, esses técnicos mudam muito em função do campeonato que está sendo disputado, da necessidade ou não do resultado, se joga em casa ou joga fora, se o campo está pesado ou não está, o adversário, características do adversário. Por isso, nesse jogo contra o Vasco, o time foi muito diferente do jogo contra o Fluminense. O Fluminense, tá, como se propõe a jogar o time do Fernando Diniz? Ter a bola e construir lá de trás, sair trocando passe e chegar lá dentro da área do adversário. Então o Flamengo fez o quê? O Vitor Pereira meteu o Flamengo muito mais agressivo, marcando forte e empurrando o Fluminense para o seu campo. No primeiro tempo o Fluminense não conseguiu quase jogar, nem criou situações de perigo.
A única coisa foi um chute de fora da área do Cano, uma jogada construída não teve. O Flamengo foi muito bem, anulou o adversário e fez um gol com o Cebolinha. Caiu no segundo tempo fisicamente. E aí acabou tomando a virada num jogo que até o empate era mais compatível com o que foi o jogo em si. Acho até que o Flamengo dominou o jogo por mais tempo que o Fluminense. Porque teve também um momento de domínio, de equilíbrio na segunda etapa, e no primeiro tempo ele foi bem superior, com uma estratégia para aquele jogo. Esse jogo do Vasco, da noite de segunda-feira, já mudou. Por quê? O Vasco, pelo comportamento que teve no jogo anterior, quando tinha que vencer, venceu por 1-0. E ainda assim, marcou muitas vezes atrás da linha da bola, lá no seu campo, tentando atrair o Flamengo. Com a vantagem dos dois resultados, o Vasco entrou em campo com essa vantagem, natural que o Vasco fosse esperar mais o Flamengo. Tanto que teve muito menos posse de bola. O jogo inteiro, 30% aproximadamente, 30 e poucos por cento. Porque o Vasco queria jogar esperando o Flamengo. E escapando na boa. Então o Vitor Pereira pensou num time com mais presença ofensiva, mais presença de área, no caso com o Pedro, dessa vez em condições mais adequadas para o jogo, tendo treinado dias seguidos e não apenas um dia, como foi no caso do Fla-Flu, que foi liberado pelos médicos, mal treinou todo um pouco. Então ele ficou no banco para uma emergência, mas não era o cara preparado, ele preferiu guardar para esse jogo. Então você vê que o Flamengo acabou fisicamente sendo um time mais, digamos, resistente, porque conseguiu se comportar de uma maneira mais uniforme nas duas etapas da partida, sem aquela queda física acentuada dos jogos recentes no segundo tempo, como sempre vinha acontecendo. Mas não foi um bom jogo, foi um jogo muito de trocação, muitas falhas defensivas. Todos os gols foram derivados de falhas gritantes, algumas até. Várias falhas. Ah, se ninguém falhar, não sai gol. Sim, mas você pode ter a virtude de quem faz a jogada do gol, quem faz o gol. Né? Ali teve muito erro, erros crassos. Erro do Rodrigo Caio no primeiro gol do Vasco, erro do Puma Rodrigues que rebateu para frente da área, o Arrascaeta empatou, erro grave do Capasso na bola, da pressão forte, isso é importante, o Flamengo está pressionando a saída do adversário, do Pedro, o Pedro pressionando para fazer 2-1 para o Flamengo, o erro ali do Thiago Maia, que não conseguiu cortar a bola, aí o Alex Teixeira dividindo ali, a bola foi para dentro do gol, ele tinha que cortar aquela bola antes que ela chegasse no jogador vascaíno. E o erro também crasso da defesa do Vasco, do gol do Fabrício Bruno, cabeçou debaixo da trave, se abaixando, ninguém marcou, a bola viajou e encontrou o zagueiro do Flamengo para fazer 3-2. Então os gols foram fruto de erros, alguns muito graves. Então não foi um jogo tecnicamente bom, foi um jogo divertido, um jogo com gols, um jogo animado, mas não foi um jogo tecnicamente bem disputado. Tá? O Flamengo não fez seu melhor jogo, longe disso, cometeu erros defensivos, perdeu gols, mas venceu. Venceu e foi mais inteiro até o final. E é preciso entender, é pouco a pouco. E vai oscilar, um jogo melhor, um jogo não tão bom, muda o sistema de jogo, muda a equipe. O Cebolinha não jogou tão bem outro jogo, fez aquele golaço, ficou de fora, foram 5 dias de distância, descansou um pouco mais, jogou Ayrton Lucas, ele entrou no segundo tempo, Matheus França entrou no fim, Matheus França mais ligado, o técnico falou disso na coletiva, e de fato até eu comentei isso numa outra live, uma live recente, que ele deixou o jogador de fora e ele voltou mais ligado, conversou com o jogador, motivou mais o menino, jogou bem contra o Fluminense, mais entrega, entrou no final desse jogo contra o Vasco. Então vai mudando aí, vai conhecendo os jogadores, vai dando mais um gás, vai vendo de que maneira eles podem se comportar e ajudar o time nessa ou naquela posição. Isso é um trabalho, é um processo que vai avançando. Tá? Então o Flamengo fez jogos até melhores, mas dessa vez venceu, era importante vencer. Falta muita coisa, claro que falta, mas é preciso que passe por todas essas etapas para alcançar um nível elevado. E é importante ter maneiras diferentes de jogar. Isso eu acho um ponto bem importante, fundamental até. E o torcedor tem que procurar entender isso, tem que procurar compreender o funcionamento das coisas para que tenha paciência e possa chegar a algum estágio. O Vitor Pereira é um bom técnico. É um bom técnico. Então, o Flamengo espera mais um pouco. Os jogadores demonstram que estão realmente com ele. As informações que recebemos é que os jogadores treinam, gostam, estão tentando mudar esse cenário. Não parece ter nenhum problema grave ali dentro. O elenco, muito pelo contrário. Então, é uma questão de tempo e paciência. É claro que uma vitória no domingo, uma classificação, seria fundamental para que ele tenha paz para trabalhar. Aí vai ter um período de descanso durante a data FIFA até chegarem às finais, vai perder alguns jogadores convocados aí, Arrascaeta e tal, Varela, acho que foi convocado também, mas vai poder trabalhar com a maioria do grupo, preparar fisicamente, preparar tecnicamente, e aí voltar às finais, se classificar, com um time mais arrumado. E o detalhe também, né? O Arrascaeta está jogando bem. A boa partida do uruguaio, que parece recuperar também o fôlego para ficar em campo os 90 minutos. Esse vídeo tem o patrocínio de Pro Electronic. Use o cupom MCP, você tem desconto 10% em qualquer produto e desconto em cima de desconto se o produto estiver já em promoção. Aproveite. Links na descrição do vídeo, você encontra uma variedade enorme de opções. Então não desperdice essa chance. A Pro Electronic é parceiro do youtube.com/Mauro César e apoia o nosso trabalho aqui no canal.
live nesse domingo, antes do jogo, entre Vasco e Flamengo. Então, como o jogo começa às 6 da tarde, a live deve começar lá por volta aí de 4h45, para terminar mais ou menos, né, umas 5h45 da tarde, um pouco antes do jogo começar, tá? E depois do jogo, terminou o jogo e tal, minutinhos ali, a gente volta de novo a conversar com vocês do pós-jogo de Vasco e Flamengo. Então, live antes e depois do jogo, de domingo, aqui no canal, esse Vasco e Flamengo que define um classificado para a final do Campeonato do Rio de Janeiro, ok? E claro, sempre destacando o que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links. Canal de cortes, o melhor das nossas lives. Clube de membros, apoie o canal, participe, tem live dos membros todo mês, vai ser muito legal você participar com a gente. Use 360, produtos do canal, camisetas, canecas, bem bacanas, live soft shopping também e tudo mais. Live soft shopping, aliás, nessa terça-feira às 8 da noite no canal Arnaldo Tironi, diga-se de passagem. E também o nosso curso online de jornalismo esportivo e o blog do Mauro César no All Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol. Ok? É isso, valeu, saudações.